transmutando todos os dias, aumentando vibração todos os dias. Matt volta com mais um vlog, dessa vez com uma qualidade um pouco diferente. Espero que você esteja se cuidando, espero que você esteja aumentando a sua vibração. E nesse vídeo eu quero falar contigo sobre como realmente ligar o foda-se e superar dúvidas, críticas e autossabotagem. Eu não sei você, mas eu muitas vezes estava lá usando a lei da atração, fazendo uso dessa lei universal que você manifesta, o que você acredita, sempre. Mas fazendo isso, mesmo assim, muitas vezes apareciam obstáculos. Até hoje aparecem obstáculos. Eu começo a me duvidar por algum motivo. Eu começo a lembrar de conversas que eu tive com parentes ou pessoas simplesmente falando: não, Matt, não vai dar certo, cara. Esqueça. Você não tem o que é necessário para fazer isso. E eu pegava isso como confirmação para confirmar justamente essa dúvida. Eu quero nesse vlog te passar então todos os passos que estão envolvidos na lei da atração que eu já passei de modo bem resumido, sendo o pensamento o primeiro elemento dentro da lei da atração. Tudo começa com pensamento, certo? E muitas vezes um pensamento completamente inocente que pode determinar se você tem sucesso em manifestar essa realidade que você deseja ou não. Então, supondo que você determinou então o que você quer, você planta esse pensamento. Eu quero tal coisa, mas agora entra esse obstáculo, esse primeiro já. Eu quero. Ok, significa que eu não tenho ainda, porque afinal, se eu já teria, porque eu queria ter isso em primeiro lugar. Então aqui já vem uma primeira sacada que eu precisei compreender em detalhes para eu ter sucesso realmente em me livrar da pornografia, para eu atrair mulheres, para eu ganhar mais dinheiro e para eu simplesmente com isso montar uma identidade nova. Eu tive que mudar os pensamentos que eu tive. E os pensamentos não foram bons, pode ter certeza disso. Muitos pensamentos tóxicos, de autossabotagem, eu não consigo, não vai dar certo, que todos nós temos. Então aqui a gente reprograma os pensamentos analisando quais pensamentos eu tenho. Você já observou quais pensamentos você tem todos os dias? É chocante quando você começa a notar isso. E daí você vê claramente os pensamentos que você está tendo. Ou simplesmente aplicando mindfulness. E peraí, caraca, eu acabei de pensar que eu sou feio. E que outras pessoas estão me julgando por conta disso. Então aqui você quebra esse gelo e o inconsciente que está nesse loop infinito se torna consciente. Opa, eu tenho esse pensamento e não raramente, viu? Afinal, esse pensamento é traduzido numa emoção, sempre. Independente do pensamento, aquilo vai reproduzir uma emoção. O que a gente quer, então, para criar essa sua nova realidade é plantar um pensamento que está em alinhamento com isso. Porque agora a gente tem uma emoção que está na ressonância dessa frequência do pensamento. Frequência é o número de vezes que o pensamento, forma energética, vibra, ok? Se você pensa, então, eu sou autoconfiante, eu sou foda, a frequência vai ser alta, vai vibrar mais, ok? Isso, em torno, essa vibração libera, então, uma energia mais forte. Agora você se sente movido, é isso, sinto foda, eu sou foda. Você vai querer fazer coisa, motivação, como a gente chama, certo? Agora, se a frequência do pensamento for baixo, pessoas me julgam, não sou muito atraente, eu não consigo. A energia vai ter uma baixa frequência. Não muita energia agora para ser utilizado. Você vai se tornar letárgico, vai querer dormir, ficar em casa, trancado em casa, no quarto, certo? Quem não conhece. E o que a gente precisa fazer então é plantar os pensamentos que a gente quer ter para liberar emoções nessa ressonância da frequência do pensamento. E agora o que acontece é muito fascinante. A gente tem uma parte do nosso cérebro que fica aqui atrás, que se chama sistema de ativação reticular. E essa parte do seu cérebro é responsável pelo foco. Então, quando você coloca a intenção de, é isso que eu quero, essa parte traseira do seu cérebro vai ajustar o foco na sua percepção subjetiva e você vai apenas reconhecer aquilo que está dentro desse foco, dentro desse espectro, e vai filtrar tudo que não se encaixa nisso. Exemplo prático. Foque
em alguma parte da roupa. Foque a partir de agora em camisetas vermelhas. Coloque a intenção. Eu vou apenas focar em camisetas vermelhas ou na cor vermelha. O que acontece? Tô vendo rosas aqui, sai lá atrás, olhando da janela. Vermelho, olha aqui, sacola vermelha. Vermelho, o mouse, certo? É fascinante isso. Amarelo, a mesma coisa. Opa, vou colocar a intenção de só ver amarelo. Amarelo, lá atrás, a luz do sol. Aqui na minha frente, um pacote. Isso é o sistema de ativação articular. Você pode fazer isso, obviamente, com o seu desejo. O que é? Dinheiro? Liberdade de algum vício? Atração? O que é? Determine isso, certo? Intenção. Coloque intenção. Não se esqueça que se você não viver para algo, se você não estiver focado em algo, você vai ser derrubado por tudo, ok? Qualquer coisa vai te esmagar. Por isso, muitos não conseguem lidar com crítica, não possuem a convicção, o autoconhecimento, conheça-te a si mesmo e qualquer coisa que vem, quebra essa estrutura psicológica, quebra a sua realidade. Então, para você fazer o salto quântico, você precisa alinhar a sua intenção. Pensamento, emoção, sistema de ativação articular vai filtrar tudo que não se encaixa nisso, você agora tem foco. O que acontece agora? Na quarta etapa, crença, ok? Eu acredito nisso. Eu acredito que aquilo que eu estou vendo é a minha realidade. Eu acredito nisso, ok? É uma crença. E não só uma crença, mas nesse caso uma convicção, que é obviamente fácil, porque é me apresentado evidência direta, tangível, aqui na minha realidade, aqui ó. Afinal, esse mouse que eu tenho aqui é vermelho, tem a cor vermelha, não dá pra ver, ok? Isso é evidência prática, eu tenho uma convicção, eu sei que é vermelho. Agora, se eu acreditar que eu sou atraente, eu apenas acredito nisso, isso vai funcionar até eu vivenciar algo que seja o oposto disso. Então, agora me apresentado uma evidência oposta, alguém me fala não sou atraente, e se eu não consolidar essa crença numa convicção, que é a última etapa de realmente saber disso, o que vai acontecer é que essa dúvida, o meu ego interpreta como ofensa, lógico, porque o ego, a entidade que a gente cria do self, eu, ok? Ele vai querer evitar a qualquer custo que a gente sofra. Então, ele vai te proteger usando traumas do seu passado para você agora utilizar esses traumas como evidência que, olha, você não é atraente. Lembra quando aconteceu isso lá atrás? Rejeição? Olha, você não é financeiramente abundante. Olha aí o seu salário, é péssimo. E olha todas as pessoas que ganham mais que você. Obviamente, isso não é proteção, isso se chama autossabotagem. São crenças ilusórias, que a gente usa muitas vezes como argumento, como evidência, que é assim, por isso eu sou assim. Aconteceu isso no passado, por isso eu sou assim. Não, você não é assim porque aconteceu isso, ou porque você está em tal realidade, é porque você está plantando os pensamentos de autossabotagem, reproduzindo eles. E com base nisso, agora produzindo emoções, nessa ressonância, ajustando o seu SAR apenas naquilo que confirma essas dúvidas para você. E agora, obviamente, vai se tornar uma crença que com repetição pode se tornar até uma convicção. Isso seria a lei da atração inversa, ok? E eu caí muito nessa e tenho muitas coisas ainda que eu preciso acertar, onde eu conheço que, caramba, na verdade é uma crença limitante aqui, me inibindo a ir a esse próximo nível. Eu conheço isso bastante na parte financeira minha, ok? Muitas crenças limitantes ainda que estão me limitando. Porque eu parei de aplicar constância nessa questão, veja. Eu parei de ser consistente. Então a lei da atração nunca para, você nunca pode parar, você precisa constantemente ser aquilo que você quer atrair, porque não basta você apenas querer, já que isso implica um não possuir, uma escassez, um distanciamento daquilo. E supondo que a gente fez tudo certo, a gente chega na convicção, e agora eu sei que eu sou financeiramente abundante. Não, nenhuma dúvida sobre isso. Eu sei que eu sou atraente. Eu sei que eu mereço. Eu sei simplesmente. E nessa etapa não existe nenhuma dúvida. Então, você que tem essa autossabotagem, muitas vezes,
precisa reconhecer o que está acontecendo nesse esquema das 5 etapas que eu apresentei agora. Você está plantando e reproduzindo os pensamentos de autossabotagem que estão apenas fazendo a lei da atração, porém para o negativo. E essa é realmente a sacada da mente subconsciente. Ela realmente não se importa com os comandos que ela recebe da mente consciente, racional, neocórtex. Ela vai simplesmente reproduzir isso, ok? Vai simplesmente seguir os comandos. Então, acredite que você é feio, mente subconsciente vai reproduzir isso na sua realidade. Acredite que você é atraente, a mente subconsciente vai reproduzir isso nessa realidade. Independente se for positivo ou negativo, a lei da atração sempre opera, então a gente precisa tomar muito cuidado com os pensamentos. Eu comecei a praticar mais mindfulness em torno dos meus pensamentos para eu não cair nessa armadilha, porque muitas vezes percebi, opa, uma coisa que eu falei aqui, que eu pensei, me fez falar algo, sentir algo que daí na minha realidade subjetiva já manifestou algo que eu não queria e reconhecer então essa autossabotagem. O reconhecer, ter consciência disso já é no mínimo 90% do trabalho, 10% agora é reverter esse pensamento, reprogramar esse pensamento. E eu acredito que muitas pessoas simplesmente não têm consciência do porquê a realidade desse indivíduo é assim. Quando você tem consciência, entende então o mecanismo da mente subconsciente, as cinco etapas que eu acabei de explicar, muita coisa vai fazer sentido para você. Você agora vai ser capaz de reverter certas coisas. E agora ser finalmente livre. E agora finalmente começar a se relacionar mais. A finalmente seguir seu propósito. Você vai ser capaz de fazer tudo isso porque você acredita nisso agora. E daí entra a questão de ligar o foda-se para a opinião de outros, porque afinal é uma convicção sua. Se alguém criticar a convicção que o céu é azul, isso não vai fazer muito sentido para mim, porque é uma convicção, isso não consegue ser duvidado. Uma crença, sim, é outra coisa. Quando eu estou no processo de querer manifestar algo, críticas podem, de fato, derrubar essa estrutura e inibir o meu salto quântico para essa realidade. O meu pulo vibracional dessa realidade para essa realidade. Então, a importância é, de fato, a repetição. É isso que eu percebi. A repetição. Fazer isso constantemente. Acreditar constantemente que você é aquilo, você é aquilo, ok? E daí, de repente, finja e você se tornará aquilo. Faz muito sentido essa frase, certo? Finja ser alguém, você vai ser isso, claro. Você precisa saber, ter intenção do tipo de pessoa que você quer ser para se tornar essa pessoa. Porque se você não tiver intenção, como você possivelmente vai ser essa pessoa? E isso é bem lógico, mas a gente esquece isso muitas vezes porque daí os pensamentos negativos de autossabotagem nos distraem. E daí a gente já reinicia todo o processo, porém agora de modo oposto. Eu não consigo. Emoção, sistema de ativação articular, crença, convicção. E não o outro lado, que é justamente aquilo que a gente quer. Pensamentos, emoção, todo o processo de novo. Então, espero que ficou claro as etapas que estão envolvidas na lei da atração, como você manifesta diretamente a sua realidade e você consegue manipular isso, utilizar isso ao seu favor, realmente. Isso a gente chama de reprogramação do subconsciente. Muito poderoso, você consegue literalmente se tornar uma outra pessoa e de modo eficaz, ok? Porque o interno manifesta o externo, assim como a gente consegue usar muitas vezes o externo para manipular o interno. Mas de qualquer forma, a gente precisa montar essa convicção no final, que é assim. E não há nenhuma dúvida sobre isso. Espero que foi de valor para você. A gente se vê no próximo vídeo, como sempre. Transmutando todos os dias, aumentando a vibração todos os dias. Fique bem. Grande abraço.